Imagina você que eu sou convidada para um congresso em Botucatu pelo Ivan Amaral Guerrini. O Ivan Guerrini é um PhD. Eles juntaram um monte de científicos, tinha médico, tinha biólogo, tinha terapeutas e pessoas falando do não linear, do quântico, né? E eu gostei muito das palestras. Ele organizou esse livro Nas Asas do Efeito Borboleta. Tem desde mensuração de batimento cardíaco, medidas não lineares físicas, até a psicoterapia, as várias escolas e tal, comportamento. E eu gostei particularmente de uma bióloga, trabalhando a história. Lá tem muita agronomia na escola de Botucatu, a gente estava na faculdade de medicina de Botucatu nessa ocasião, e ela contando que eles foram medir quantos genes tem nas coisas. Então, quantos genes tem numa bactéria? Descobriram que tinha 10 mil genes numa bactéria. Aí, num fungo filamentoso, tinha 15 mil genes num fungo filamentoso. Aí eles disseram, bom, o ser humano é complexo, a gente tem a fala, tem a tal da pinça, né? Que diz que essa pinça só o ser humano, ou enfim, a nossa família tem e tal. Então, o ser humano deve ter milhares de genes, né? E aí descobriram que nós tínhamos 30 mil genes. Nós somos praticamente 2 fungos filamentosos. E foi para mim o grande achado desse congresso, porque nós temos uma educação científica linear, reducionista, mecanicista, e ela se emburrece um pouco, como se a gente pudesse mecanicamente controlar eventos e anular erros, então estão anulados, isso resolvia. O despertar do novo espírito científico nesse congresso traz esse elemento que tem muito a ver com o método quantum, assim como a física quântica ou como o estudo não linear de Rupert Sheldrake, dos campos de memória que nós dividimos entre nós. A gente pode chamar de consciente, inconsciente, inconsciente coletivo, tem 1000 escolas, mas o ponto é, nós estamos falando de fazer nova ciência medindo os referenciais com a ciência antiga. Quer dizer, você sabe que nós não somos 2 fungos filamentosos, porque a gente tem 30 mil genes e o fungo filamentoso tem 15 mil genes. Mas não é a quantidade de genes, senão a forma de funcionamento que faz a coisa ficar complexa, que faz a coisa ficar mais rica. Então não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de recurso, é a maneira como a gente lida com as coisas, é a maneira como a gente lida com a gente, que faz a complexidade, a riqueza, né? Isso tem muito a ver com o método quantum, com essa abordagem, né? Do qual é o teu limite, até onde você vai. A tua tendência de comportamento está aí, mas qual é a forma de funcionamento que você dá a ela? Quantidade de energia, de recurso, de acesso a nódulo neural, de potencial humano. Bom, tem gente que tem potencial, fica escondido embaixo da cama, está travado num trauma ou, né, procurando muito se adaptar de fora. E esses estudos, eles trazem o elemento de que não é a quantidade mecânica das coisas, é a forma de funcionamento. Isso trabalha na cura quântica, isso trabalha no empreendedorismo, na criatividade, novos produtos, né? As empresas que trabalham com a criatividade de dentro para fora, não vai pesquisar o mercado, mas cria de dentro para fora e faz as coisas acontecerem, né? Então isso traz um elemento da criatividade humana que eu acho bem interessante, né? Será que nós somos 2 fungos filamentosos ou será que a gente pega esses 30 mil genes e faz outras coisas com eles, né? A questão de a ordem dos fatores altera o resultado, altera o produto. A ordem dos legumes altera o ensopado. Então, põe aqui nos comentários, quem que você conhece que faz mais com menos? Já te aconteceu de você ter muito recurso e não conseguir fazer nada, de você não ter recurso e usar a criatividade lá realizar as coisas? É interessante esse pensamento. Te convido a comentar aqui e também acompanhar na quantumhouse.com. Tem formação de analista quântico, fazer mapa quântico, descobrir, fazer o seu próprio método quântico, que te dá o teu perfil, o teu momento de energia, uma certa foto, uma ressonância magnética da tua estrutura, para você olhar qual é esse recurso, quais são entre os milhares de genes, as preferências da gente. A gente se olhar um pouco ajuda muito para a criatividade ser liberada, né? Vem comigo. Obrigada, gente minha.